Olá, muito boa tarde. Portugal já assumiu a presidência da União Europeia até junho. Há uma agenda que se quer pôr em marcha e é o que vamos analisar hoje com o jornalismo da Renascença. Hoje aqui representado por José Pedro Frazão, com quem vamos conversar dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O ano começou com um puxão de orelhas do Papa em forma de desabafo. Num cenário ainda marcado pela pandemia e os confinamentos, Francisco deseja que 2021 seja de atenção ao próximo e não apenas aos próprios desejos. Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza. In un paese, non ricordo quale, per fuggire del lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Ma quella gente che è gente buona, ma non ha pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra, degli ammalati, soltanto fare le vacanze, fare il proprio piacere. Questo mi ha dolorato tanto. O Papa esteve afastado das celebrações de fim de ano e ano novo na Basílica de São Pedro por causa de uma dor ciática. A sua voz fez-se ouvir, contudo, através do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, na homilia que marcou o dia 1 de janeiro. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. Quest'anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura, perché oltre al vaccino per il corpo serve il vaccino per il cuore e questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri come fa la Madonna con noi. O início do ano na Igreja Católica é tempo para celebrar o Dia Mundial da Paz, este ano com o tema da cultura do cuidado, com todos e com tudo, proposto por Francisco. I dolorosi eventi che hanno segnato il cammino dell'umanità nell'anno trascorso, specialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia necessario interessarsi dei problemi degli altri e condividere le loro preoccupazioni. Questo atteggiamento rappresenta la strada che conduce alla pace, perché favorisce la costruzione di una società fondata sui rapporti di fratellanza. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
No arranque de 2021, o Papa desafiou os católicos a marcar a diferença, olhando com esperança e solidariedade para o novo ano, sem esquecer as vítimas da pandemia. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, nostra casa comune. Rivolgo un particolare saluto a quanti iniziano il nuovo anno con maggiori difficoltà, ai malati, ai disoccupati, a quanti vivono situazioni di oppressione o sfruttamento. E con affetto desidero salutare tutte le famiglie, specialmente quelle in cui ci sono bambini piccoli o che aspettano una nascita. Sempre una nascita è una promessa di speranza. Sono vicino a queste famiglie. Il Signore vi benedica. Na primeira missa que presidiu na Basílica de São Pedro, este ano, Francisco convidou os católicos a aprender com os magos que se puseram a caminho para adorar o menino Jesus, sabendo ver para lá das aparências e das dificuldades. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vita non scompaiono, no, ma sentiamo che il Signore ha la forza necessaria per affrontarli. Alzare gli occhi allora è il primo passo che dispone all'adorazione. Si tratta dell'adorazione del discepolo che ha scoperto in Dio una gioia nuova, una gioia diversa. Quella del mondo è fondata sul possesso dei beni, sul successo o su altre cose simili, sempre io al centro, no? Invece la gioia del discepolo di Cristo trova il suo fondamento nella fedeltà di Dio, le cui promesse non vengono mai meno, a dispetto delle situazioni di crisi in cui possiamo venire a trovarci. Ainda esta semana o Vaticano anunciou que a tradicional celebração do batismo do Senhor na Capela Sistina vai ser cancelada devido à pandemia de Covid-19. As crianças batizadas pelo Papa na festa que encerra o tempo litúrgico do Natal vão assim receber o sacramento do batismo nas suas paróquias de origem. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Um roteiro para 2021 a partir da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Mais do que uma resposta técnica, é preciso encontrar um sentido para a humanidade pós-pandemia. É uma reflexão que envolve o pensamento teológico diante de uma crise que veio recordar as fragilidades do mundo e do viver. O que é que a pandemia, o que é que este território inóspito nos revela? Para mim, duas coisas. Uma são as nossas fragilidades, não é? As fragilidades deste mundo que estávamos a construir e que estamos a viver, não é? Porque um mundo onde verdadeiramente há enormes diferenças, onde há muitos ritmos, onde há pessoas completamente esquecidas, onde as periferias são totalmente ignoradas. E vieram ao de cima todas essas fragilidades, não é? De o que é o nosso, o que é o sentido do nosso viver, ou seja, o que é que nós queremos enquanto humanidade. E talvez seja essa uma das coisas que mais ficou revelada, é que, pertencendo todos nós à mesma humanidade, nós não estávamos a viver, e ainda não estamos, como uma só humanidade. Se a pandemia também revelou dimensões positivas da humanidade, como a sua capacidade solidária, deixou claro que, como tem repetido o Papa, só viajando no mesmo barco se pode chegar a bom porto. Se a gente olhar para o nosso panorama mundial neste momento, quais são as vozes que falam global? Poucas. Quem são aqueles que verdadeiramente estão a tentar fazer um exercício de olhar para o mundo na sua totalidade, para além do seu espaço, para além da sua gente, para além da sua, enfim, da sua etnia, da sua religião, da sua cor, do que for. São poucas essas vozes. 2021 começa com vários convites do Papa, o ano especial de São José,
O ano da família, no 5º aniversário da Amoris Laetitia, o encerramento do ano Laudato Si, um conjunto de iniciativas unidas pela mesma intuição, a cultura do cuidado. Quando a gente lê tudo isto à luz dessa chave de leitura, de repente percebemos que não é dispersivo, pelo contrário, é o foco do cuidado. Porque tudo isto concorre para o exercício do cuidado. Aliás, eu para mim fiz essa leitura, voltando a isso. Os dois polos de Francisco, volto a isto, uma igreja renovada, cuidar da igreja, mas porquê? Para que ela possa cuidar melhor da casa comum, estes dois polos, e depois todos os outros textos podem ser lidos assim. A relação que a Igreja deve ter com o mundo é uma relação de misericórdia, está aí o jubileu da misericórdia. Nesta relação vão desempenhar um papel fundamental as famílias, está aí a Amoris Laetitia, os jovens, está aí a Christus Vivit. Qual é a marca ou o desejo que estas comunidades cristãs sejam santas? Está aí a Gaudete Exultate. E as comunidades cristãs devem entrar em diálogo com o mundo todo e envolver todo o mundo. Está aí a Fratelli Tutti. Juan Ambrósio, convidado desta semana no programa Eclésia, na Antena 1 da Rádio Pública, para uma conversa sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e as propostas de Francisco para uma nova humanidade. Estes são temas que pode encontrar na página da agência Eclésia, que em Portugal é o serviço informativo da Igreja Católica. Agora, a presidência portuguesa da União Europeia, José Pedro Frazão, ela deriva, obviamente, de uma certa rotatividade, mas até que ponto esta é uma ocasião importante também para Portugal exercer a sua, digamos, influência, o seu trabalho específico na União Europeia? Obrigado pelo convite, Henrique. É uma presidência diferente das outras que Portugal assumiu. É a 4ª vez que assume e face às anteriores há algumas diferenças que podem marcar de facto o peso de Portugal na condução deste semestre. Face às anteriores, por exemplo, hoje em dia há uma preponderância de organismos e personalidades institucionais que entretanto foram criadas na União Europeia. Estou a falar, por exemplo, do Presidente do Conselho Europeu, propriamente dito, e também do representante de política externa. No fundo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Europa não é o nosso Ministro português, como foi nas presidências anteriores, sobretudo no início do século. Hoje em dia essa competência é repartida com estes representantes que, no fundo, também têm o dever da continuidade de certas políticas. O Presidente do Conselho retira Europeu protagonismo? não retira influência total ou muito decisiva que as presidências anteriores tiveram. No entanto, tem o poder de influenciar e, por alguma razão, os Estados-membros da União Europeia mantiveram estas presidências de alguma forma rotativas, mas já estão diluídas. Vou dar outro exemplo. As prioridades da presidência portuguesa da União Europeia são articuladas num trio de presidências. No fundo, há cerca de 1 ano e meio de prioridades em cada ano e meio, onde estão 3 países que rotativamente têm um programa relativamente comum. A Alemanha, Portugal e Eslovénia fizeram este chamado trio da presidência. Por isso, aquilo que Portugal vai fazer neste semestre é implementar muito aquilo que no semestre anterior a presidência alemã, com os órgãos comunitários, conseguiu negociar. E Portugal vai depois passar em julho todo este processo para a Eslovénia, e há quem diga já que muitos processos vão ser ainda mais concretizados pelo trio seguinte, a começar por França, que é outro país essencial da construção europeia. Portugal recebe esta responsabilidade num momento particularmente crítico da história da União Europeia. É o ano de toda a esperança, com a vacinação a arrancar, com muitas expectativas no ar. Isto, obviamente, gera alguma pressão também para a presidência portuguesa. Sim. Primeiro, a questão das expectativas. As expectativas da presidência são colocadas também pelo governo. E há alguns riscos em relação a essa matéria, porque, de facto, não há um grande tratado para apresentar, para aprovar, mas há que implementar um conjunto de medidas. Os riscos são as de não conseguirem fazer a implementação de algumas dessas matérias. E há, de facto, 2 pontos que serão decisivos neste semestre. O primeiro é a questão da vacinação, o plano de vacinação. E será muito importante perceber se a União Europeia consegue
vacinar de forma substancial no primeiro semestre os europeus. É uma das marcas que vem de 2020, a ideia de uma resposta conjunta da União Europeia. Vamos ver se em 2021, no primeiro semestre, se há atrasos, se é possível imunizar a Europa ao ritmo que tem sido falado. Outro ponto, outra prioridade também da presidência portuguesa e que teremos que estar muito atentos tem a ver com a recuperação económica. É um processo que ainda vai levar por muita burocracia europeia, que geralmente complica os processos. Há ratificações ainda que têm que ser conquistadas, apesar dos acordos que foram conseguidos, mas essas ratificações são essenciais para que o dinheiro dos fundos europeus chegue aos diversos Estados-membros para começar a ajudar à recuperação, a tal dita bazuca europeia. Para Portugal é muito importante também. Hoje em dia espera-se que lá para maio ou junho, portanto no final da presidência portuguesa da União Europeia, esses fundos já estejam a correr mais livremente digamos, nos cofres portugueses para poder também ajudar Portugal nessa recuperação económica. É também uma União Europeia que começa o ano sem um importante Estado-membro, que deixou de o ser, o caso do Reino Unido. Daqui para a frente há este receio de mais situações de divisão, ou paradoxalmente esta sensação de fragilidade, experiência de fragilidade partilhada por todos, acaba por reforçar também a noção de que a União é realmente importante para todos? Uma boa questão, porque nos permite ir a alguns tópicos. Primeiro, a questão da resiliência e da recuperação económica, aparentemente os principais sinais podem ser positivos para que a União de facto concretize aquilo que já foi trabalhado com a influência da Alemanha e da chanceler Merkel em 2020. Há algumas áreas onde é mais fácil a União Europeia, por assim dizer, a união dos europeus e dos Estados-membros, independentemente das cores políticas. Vou dar o caso da aposta verde, da aposta ecológica, uma das apostas também da presidência portuguesa e, no fundo, que vem já desde há mais de um ano com o Pacto Ecológico Europeu da Comissão Europeia, que vai começar a entrar no terreno agora em 2021. Nessa área é mais fácil. Na parte digital, que é outra das prioridades europeias e do semestre português, pode haver mais algumas dúvidas, porque a Comissão Europeia vai dar um tópico sobre os impostos que vão querer cobrar a gigantes tecnológicos. Onde é que eu acho que não vai haver grande espaço para a União, infelizmente? Na questão das migrações. Um processo que conhecemos, que tem vindo a marcar passo, que tem criado grandes desuniões na União Europeia e, se calhar, por isso não está na primeira linha dos grandes objetivos. Está a marcar passo o Pacto das Migrações e Asilo. Ainda recentemente, em dezembro, as conferências episcopais europeias tomaram nota disso, preocupações em relação a esta matéria, e era um ponto importante também para Portugal. Já agora, outro ponto fundamental que está também um ponto de interrogação tem a ver com a relação com a África, que também se liga às migrações, mas sobretudo também à recuperação económica e também à forma como, por exemplo, esse continente todo vai ficar para trás ou não na vacinação, que é uma questão relevante. Pode haver ou não uma cimeira União Europeia-África, se ela acontecer, acontecerá provavelmente no final deste semestre. Portugal gostaria muito de marcar essa presença, sabemos disso, mas não será fácil e também há alguns interesses com outros Estados-membros. Do resto, há dossiês como a relação com os Estados Unidos, agora num novo panorama. Há que ver o que é que foi realmente alcançado num acordo em dezembro com a China, e são estes os grandes tópicos da presidência e aquilo que vai ocupar a agenda europeia nos próximos 6 meses. Este momento também, penso que será propício, fala-se muito da bazuca, mas espera-se que o agir da União tenha uma componente também social, visível, que toque concretamente a vida das pessoas, não é? Por vezes isto depois perde-se muito em documentos e tratados e princípios genéricos e o dinheiro e os apoios acaba diluído, não se sabe bem onde. Agora há este desafio, há muita gente a precisar de auxílio. E esse é outro dos riscos da presidência portuguesa da União Europeia. Portugal decidiu que queria valorizar essa questão social neste semestre. Existe, digamos assim, um pilar social dos direitos na Europa, já em papel, tem um conjunto de 20 objetivos. A Comissão Europeia vai apresentar agora, nos primeiros meses do ano, um plano de ação para tentar concretizar este ponto, e Portugal vai organizar uma cimeira em maio.
mas a dificuldade aqui é passar não apenas das palavras aos atos, mas perceber que as competências em matéria social vão continuar muito nos Estados. Ninguém vai mexer muito na proteção social, na saúde, na educação, nos modelos de cada um dos países. E isso pode tornar, de facto, arriscado mexer em algo que não tem uma competência global, comunitária, tão vincada como noutros pontos, e que ficará um pouco à mercê da vontade de cada um. Vou dar o exemplo de um salário mínimo à escala europeia. Tem sido uma das maiores dificuldades nesta matéria. E um outro ponto importante que estava a sublinhar, que tem a ver com a dimensão social da recuperação económica e a redução das desigualdades e a avaliação dos dinheiros comunitários que serão aplicados cá. Por exemplo, esta semana ouvimos na Renascença, curiosamente, o Presidente do Conselho Económico e Social, que lidera a concertação social, a defender que também o Conselho Económico e Social quer avaliar os fundos europeus, porque exatamente a fama portuguesa que tem, ou a fama do sul da Europa em relação a esta matéria que tem junto de outros pontos da Europa, tem que ser combatida para que os fundos europeus sejam realmente bem aplicados e cheguem onde são necessários. Muito bem, estaremos atentos nos próximos 6 meses. José Pedro Frazão, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar esta opinião. Obrigado pela presença. A terminar, eu deixo ainda o convite para que mais logo se junte à edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.